Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Sou o David João da Purificação para falar de novo aqui de Euforia. Tô hoje com o Diego. Vamos falar de Euforia, Diego? Vamos nessa, David. Prazerzão tá aqui, cara. Então, o Diego dispensa apresentações, né? Já participou pra caramba aqui do canal. Mas, Diego, eu queria saber de você o que você tá achando da temporada até agora. Então, David, né? A gente fora daqui falou muito sobre isso, né? Acho que a temporada ela começou de forma muito promissora, né? No primeiro episódio, daquela avalanche de catarse, né? Deixou todo mundo muito empolgado com a série. Realmente foi um ótimo episódio. E depois eu acho que a série atravessou altos e baixos, sabe assim? Eu não acho que ela. Eu acho que todo episódio de Euforia tem coisas boas pra se comentar e pra se falar. Só que alguns também tem coisas muito ruins, sabe assim? Que eu acho que a série, certos excessos da série e vícios e truques que ela tava um pouco refém em certos episódios, assim, particularmente isso ficou muito claro no terceiro e no quarto também, assim, em níveis meio assustadores, assim, sabe assim? Principalmente no segundo episódio, eu acho, assim. Mas depois eu acho que a série foi se recuperando, assim. Eu acho que no quinto e no sexto agora ela vive uma boa fase de novo, assim. Mas eu acho que ela tava dando esses altos e baixos, sabe? Dentro da passagem dela. Sim, o quinto a gente comentou bastante no último vídeo, né? O quanto ele é um episódio ótimo, assim, dentro da série. E é bom que a temporada esteja melhorando, porque realmente estava ficando um pouco preocupado. Mas eu acho que esse que a gente vai comentar agora, né? Que é o A Thousand Little Trees of Blood. Eu acho que ele volta com alguns probleminhas que a série tinha, só que tudo em melhor dosado, sabe? Eu acho que os episódios de Euforia conseguem se nivelar ao ponto de que esse mesmo ele sendo problemático, ele continua tendo coisas boas, assim, que era o que tava vindo já do quinto episódio. Eu não sei você, Diego. Não, eu concordo bastante, David. Eu acho que por ser um episódio que fluiu melhor entre os personagens e foi mais bem distribuído, o que cada personagem representa dentro do episódio e o que o episódio quer como um todo, eu acho que esses excessos de Euforia estavam melhor administrados, assim. Porque, por exemplo, o episódio passado foi um episódio bem de catarse, né? Teve um episódio muito focado na Ru e no drama dela que explodiu tudo isso, assim, foi um episódio ótimo por causa de tudo isso, sabe? Assim, como explodiu o que a série tá fazendo todo, assim, sabe? Inclusive, não só a própria Ru, mas como ela manifesta isso pra explodir o resto da série. E aí, nesse episódio, ele começa com aquela típica cena que você pode ver e achar, tipo assim, é uma cena só pra falar, ó como a Zendaya atua de forma foda e ó como a Euforia é foda e bonita, sabe assim, né? Que aquela fotografia toda saturada, assim, muito bonita, assim, né? Que usa tanto um detalhe de cor e do pôr do sol da janela pra salientar o rosto da Zendaya e como ela tá destruída naquela sequência, mas sempre ser muito belíssima. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo isso tá bem administrado pro drama que a própria Ru tá sofrendo na hora. E não fica um negócio muito excessivo, né? Eu acho que vai no tempo certo pra série já partir disso pra outra coisa. Não sei se você sentiu da mesma forma, né? Não, eu senti sim. E eu senti que foi tão gradual, né, a transição e esse processo que, tipo, a gente acaba tendo um lapso de tempo, né, em que ela tá muito mal, assim, por conta da abstinência, até o momento que ela tá um pouco mais tranquila. E eu acho que a série consegue contornar bem isso. E a cena dela falando com a Ali, né, cara, eu acho ótima já. Acho que traz de volta o negócio que a gente viu no especial, né, da relação dos dois. E, pô, eu gosto que esse ator que faz o Ali, ele é muito bom, né, cara? E mesmo a voz, mesmo ele não estando presente em cena, só aquela cena dele por telefone, sabe, eu acho que funciona muito bem esse negócio da voz dele falando que perdoa. Assim como eu gosto também da interação dele na casa da Ru, sabe? Esse negócio dele tá lidando com a família, ele falar pra Ru e pra mãe ficar de fora, e ele ficar cozinhando com a tia e falando que ela pode sentir raiva. Esse processo terapêutico, eu acho que a série sempre faz muito bem. Teve um momento que eu pensei que o episódio ia ser todo focado nisso, sabe? Tipo os especiais que a gente viu. Tipo, ia ser um episódio especial, digamos assim, todo focado na visita dele, na casa da Ru e na interação junto com a família dela. Acabou que não foi isso, né? Isso aí o episódio depois vai pra outros núcleos, assim, depois de apresentar isso. Mas eu muito pensei que ia ser isso e eu concordo, eu gosto muito disso. Porque eu acho que, tipo, se o episódio passado é um episódio sobre explosão, esse é um episódio sobre a calmaria que vem depois da explosão, em certo sentido, né? Em um sentido muito... não exatamente calmo, mas tipo assim, de comparação com o que passou. E você se acalmar depois da explosão e tentar lidar
com o estado que você está para ver qual vai ser o seu futuro. Acho que todos os personagens, as situações dos personagens apresentados nesse episódio tratam disso. Eu acho que aqui, na questão da Rue, com o Agri, com a família dela, isso fica muito mais claro. Até por momentos pequenos, né? Por exemplo, a gente não vê muito sobre a irmã da Rue na série, mas até a interação do Agri com ela, a gente já vê o que a personagem da Rue representa e esse estado que ela tá de ser uma personagem que tem esse problema com vício de drogas, assim, e essa tendência autodestrutiva que ela tem, essa doença que ela tem, representa pra família dela, né, cara, assim, e aí você tem alguém de fora, mas que é esse vínculo familiar da Rue também, finalmente interligado com essa família sanguínea dela, né. Uhum, sim, esse lado, assim, acho muito bom mesmo. E essa coesão temática, eu acho que funcionou bem, assim, pra guiar o episódio. Esse é um dos poucos episódios, assim, que ele usa, por exemplo, esse recurso de você ter vários personagens, né, e você tá sendo guiado pela narração da Zendaya, né, tanto que tem aquele momento lá que ela vai voltar pra Rue, e a Rue, ela, foda-se, não quero falar sobre isso, não, vamos voltar pro Nate e a Mad. E eu gosto desse tipo de coisa porque eu acho que a série ela tava esquecendo que ela podia brincar com isso, sabe? Justamente pra tornar a narrativa da série mais homogênea, sabe? Tipo, de ter vários pontos e você ainda ter a guia central que é a Zendaya, sabe? Ela começa o episódio com a narração, depois volta pra ela. Então acho que a série conseguiu fazer o que ela tava com dificuldade nos primeiros episódios, né, de ter muitos núcleos bagunçados, tipo, se jogando justamente no forte dela, né, que é a protagonista, que é a Zendaya, essa cola entre os núcleos, assim, que eu acho bem legal. E já falando de núcleos, né, Diego, e a Mad e o Nate nesse episódio? Sinistro, né, David? Eu diria que sinistro, né, assim, porque eu acho que o Nate, toda essa trama da Mad no Nate, depois a gente vai falar isso da Cassie, foi um negócio que teve, né, que pareceu que ia sair um negócio interessante, né, e aí pareceu que ia sair um negócio interessante no primeiro episódio, teve vários momentos ótimos no primeiro episódio, e depois foi só caindo, né. E aí nesse episódio, eu acho que tirando o primeiro, foi a melhor parte desses personagens, porque a gente até tava comentando com um amigo nosso, o Cid, que essa temporada tava com uma cara meio fanfic, às vezes, sabe assim, sabe? Parece que os personagens estavam sendo escritos e desenvolvidos, assim, de uma forma meio fanfiqueira, assim. E nesse episódio, depois da explosão que rolou também entre a Mad e o Nate no episódio passado, pelo fator Cassie, assim, tudo isso, eu acho que nesse episódio, as atitudes que um tem com o outro, assim, e pelo menos do Nate, fizeram muito sentido com quem são aqueles personagens, assim. Eu acho que também consegue demonstrar o íntimo dos personagens, né, de um jeito que a série tava precisando, tipo, aquele momento do Nate conversando com a mãe dele, o jeito que os diálogos vão escalando naquilo, né, tipo, começa com eles falando mal do pai, aí depois fala mal do irmão, aí depois ela indiretamente fala mal dele, ele reclama que ela tá falando coisas sem querer dizer de verdade, e aí isso incomoda ele, e aí ele entra meio que nessa espiral, né, de pegar esse lado autodestrutivo que ele tem pra tentar demonstrar que ele é uma boa pessoa, né, aí ele vai falar com a Rue, ele vai confrontar a Mad e tal, e aí no fim ele termina com a Cassie. Aliás, isso eu acho, não sei se a série vai levar e qual que vai ser as consequências, mas eu gosto dele já terem resolvido esse negócio do DVD, que era uma inconstante assim na vida do personagem, né, pra poder centrar melhor nos relacionamentos dele com as garotas, assim, porque eu acho que isso no fim é o que guia, sabe, agora que o pai dele saiu de cena não teria muito por que você ficar voltando pra esse tipo de coisa também. Não, com certeza, assim, e eu acho, cara, assim, uma coisa que eu achei interessante é que eu acho que fez sentido com quem é o personagem do Nate. Porque ele tá num momento muito ruim, né? E a conversa com a mãe dá um insight nele, assim, de tudo isso, assim, na merda que ele tá e na merda que ele é. E ele tenta resolver isso e fazer uma coisa que ele vê como uma coisa boa na cabeça dele. E realmente é uma coisa, ele tá resolvendo algo, assim, de fato, assim. Só que ele faz isso de um jeito mega assustador e creepy que a gente espera do Nate, né, cara, assim, né? Então acho que isso faz todo sentido, né, assim. E é até interessante, né, que a série coloca isso na boca do personagem quando ele entrega o CD pra Jules e ela pega e fala, não, obrigada por ter feito isso. Ele, você precisa ver o que eu fiz pra conseguir isso. E, pô, cara, aliás, a Mad, assim, eu sei que o pessoal pegou meio que uma preguiça dela, assim, nessa temporada, mas, cara, eu gosto muito da personagem, mais do que eu gostava na primeira, e eu acho que a gente vê outros lados dela, deixa ela bem mais divertida, sabe? Porque a gente vê que ela tem esse lado impulsivo, mas que no fim ela se importa, sabe? Eu gosto muito lá da cena, lá próxima do fim do episódio, né, que ela tá tomando vinho
na piscina com a mulher, porque eu acho que ela tem um insight, assim, de maturidade pro relacionamento dela, sabe? E de olhar pro lado mais adolescente e impulsivo que ela tem de outro jeito. Acho que isso consegue levar a personagem pra outros lugares, sabe? Que não só ser a ex-namorada louca do cara que é psicopata. É curioso, porque a Mad é uma das personagens da série que mais tem esse viés cômico caricato, né? De ser aquela personagem bem, como você falou, a ex-namorada psicopata, a popular maluca do colégio, tudo isso. Aí ela vai ganhando camadas e essas pequenas sutilezas que lidam com esse caráter extremo da personagem. Que é essa coisa dela se importar com os outros e gostar dos outros, mas não querer demonstrar isso, ou não querer demonstrar os próprios dramas que ela mesma sente, assim. E ela sempre tem um ar muito debochado de tudo e de todos, né, assim, né? E aí tem essa coisa, né, porque ela tá, ao mesmo tempo que vem esse terremoto na cabeça dela, essa é uma temporada sobre ela começar a perceber que ela tem que amadurecer e crescer, e ela vislumbrar ser uma pessoa que ela realmente deseja ser no futuro, assim, não alguém que ela não quer ser, né? Acho que a temática dela nessa temporada é muito sobre isso. Eu acho que isso, às vezes, nessa temporada ficou mais na impressão do que na ação, assim, de fato, assim. Eu acho que isso aí com ela ficou muito mais contido nisso, assim. Eu acho que nesse episódio a gente vê isso materializado de uma forma muito mais interessante. Tanto é que, tipo assim, a própria cena dela com a mulher lá, assim, tomando vinho, tudo isso, na piscina, ao mesmo tempo corresponde um pouco com a própria cena do Nate com a mãe dele, né? De jeitos diferentes, né, assim, né? Não, é legal esse paralelo entre os personagens, né? Porque mostra que eles estão tentando se resolver para dois lados diferentes, né? E de todos os personagens da série dá pra dizer que eles são os mais instáveis, porque diferente de, sei lá, da Rue, por exemplo, que tem um negócio das drogas e tal, eles são essas pessoas, assim, enquanto eles estão sóbrios, né? É um consequencialismo diferente, assim, para as ações dele, que eu acho bem legal. Ao mesmo tempo, David, que a gente vê esse negócio de mãe também representado, só que aí de uma forma mais cômica, ainda mais claramente cômica, no lance da Cassie e da mãe da Cassie e da Alexi, né? Da Cassie tentando lidar individualmente com o seu drama e coringando visualmente até com aquela máscara que ela usa, né, cara? Assim, tá muito coringa, Cassie. Não, esse episódio, inclusive, esses insights dela de adolescente revoltada com a vida, eu acho, cara, eu ri muito, assim, nas cenas. E eu acho que ele estava faltando, porque às vezes a série tinha um negócio de fazer os diálogos dela com o Nate como se tivesse realmente uma grande profundidade, sabe? Não fosse uma coisa superficial que estivessem trabalhando. Certeza. E aí quando a série esse lado de levar a sério, assim, a gente tava bem problemático, mas esse lado mais escrachado, sabe? Dela meio que passando vergonha em você enquanto espectador, tá meio que naquela vergonha alheia, mas ainda tá envolvido emocionalmente, eu acho que funciona melhor, assim. E eu acho que a gente pode fechar o episódio, né, falando do Fez, porque eu acho que o foco do próximo episódio vai ser não só o relacionamento dele com a Alexi, né, mas consequências dele ser um traficante e tal, né. Tem sempre aquele papo, né, de que o Fez vai morrer no braço da Alexi, né, meu. E cara, do jeito que as coisas estão pinceladas, assim, nesse último episódio, eu acho bem capaz mesmo. Porque eu acho tão bonito e tão simplesinha o relacionamento dos dois, né? Só eles no sofá, conversando. E a gente vê que, tipo, no fim, tudo que a Alex quer é alguém pra ouvir ela, né? E eu acho que o Fez, ele consegue representar isso. Ao mesmo tempo que tudo que o Fez quer é simplesmente poder ouvir ela falando, né? Tipo, eles têm essa doçura, assim, dos dois, em que eles mal estão se tocando, assim, fisicamente, mas você sente muito o quanto um tá complementando com o outro, né? E eles assinam Conta Comigo, é muito bonito. Ótimo. Essa cena da Conta Comigo foi muito boa. Mas e é engraçado isso, David, porque eu acho que esse fator que teve a cena do Fake, a cena do Fake com a Alexi, e até um pouco nas cenas da Cassie, foi um pouco um fator humano e de uma certa leveza, principalmente nos dois, assim, e de humor, assim, apesar de compreender a situação dramática que a Cassie passa, que a série tava precisando, sabe, assim, não ser... Porque, às vezes, a Euforia tava indo num drama que tava ficando muito over, assim, sabe? Assim, que era muito over, assim, que é uma coisa muito pra chamar uma atenção de, como estou sendo dramático, assim. E aí a série eliminava um pouco a humanidade dos personagens. Eu acho que nas cenas da Alexi e do Fez, ficou muito claro com essa humanidade que os personagens têm na interação deles mesmo, assim, como você falou, né? Essa coisa da Alex finalmente ter alguém pra ouvir ela, né? Nesse caos todo que ela tá acompanhada de gente
que é muito problemática, que é cheia de problema e que só quer vomitar os problemas pra ela e ela não tem como responder a isso, sabe assim, porque não é da personalidade dela, assim, sabe? Ela finalmente encontra alguém que compreende, que ouve ela, assim, ao mesmo tempo que o Fez encontra alguém que pode ver ele para além do estereótipo que ele é visto, assim, porque a própria Rue, que é amiga dele, que vê uma humanidade nele, relega ele a esse papel, né, muitas vezes, né, assim, né, com o Alex é diferente, assim, então acho que esse fator humano, esse fator de leveza, acabou fazendo bem pro episódio, fez ele fluir bem, sabe assim, não fez o tom do episódio fluir de forma melhor. Não, acho que era isso que tá faltando mesmo, porque às vezes o Sam Levinson, né, que é o diretor de showrunner da série, ele parecia que tava muito mais concentrado em fazer piadas e sacadinhas visuais do que realmente desenvolver os personagens, sabe? E, sei lá, às vezes a gente tinha cenas, se a gente for pegar pra decupar aquela cena aquela cena da Cat mesmo, acho que se a gente for para pegar o tempo que ela dura, deve ser ao mesmo tempo, aquela piada dela sendo pressionada lá pelas do body positive, deve ser o mesmo tempo que dura, assim, essa cena de interação da Alex com o Fez, né? E a gente vê, tipo, é um tempo todo gasto pra uma piada, né, que só consegue dizer uma coisa que aqui ele usando pro desenvolvimento dos personagens conseguiu dizer bem mais, né? Acho que era esse espaço, assim, que tava faltando. Mas, Diego, eu queria perguntar a sua nota pra esse episódio, o que você acha, assim, que pode acontecer no resto da temporada, né? A gente viu que esse episódio encaminhou pra uma trama mais policial, assim, pro lado do Fez, o que você acha? David, pra esse episódio eu daria um bom 4 de 5, sabe? Tô sendo generoso aqui, sabe? Mas eu acho que eu gostei muito de ver o episódio. Depois do 5º episódio, que foi muito bom mesmo, eu acho que esse episódio continuou numa boa distribuição do que a série faz e não deixou o nível cair, sabe assim? Eu acho que eu tava com medo disso, assim. Mas esse episódio conseguiu se manter bem e conseguiu dar essa boa ideia temática que eu acho que um episódio tem que dar do que esse episódio queria, que é essa coisa da calma que vem depois do caos, dos personagens lidando com essa ressaca de várias maneiras que eles estavam lidando depois do último episódio, sabe? Então eu gostei muito desse episódio. Além de eu achar que foi um episódio visualmente muito bonito, o trabalho de fotografia e de câmera, né? No final, na cena da mãe da Rue, da câmera se desaproximando dela, enquanto a gente vê a Dia e a Rue. E sobre o que eu acho que vai vir, eu acho que a série vai explorar mais esse lado policial. Eu acho que a questão da peça, da Lexi e a questão do Fez vai acabar mesclando com isso, assim, sabe? Agora que ele vai pros holofotes, assim, eu acho que as duas coisas vão se mesclar. Eu acho que a gente vai ter desenvolvimentos mais claros do que a série estava levando, porque antes a série estava meio num banho-maria com certas coisas, como a própria doce da Cat com o namorado que é dela, né? Já veio uma progressão disso, e eu acho que agora a questão é ver a série indo pra resolução disso, resolução de todos esses triângulos junto com a trama policial. É uma pena que eu acho que a série não conseguiu desenvolver esses dramas amorosos e de relacionamento tão bem conforme a temporada, mas eu acho que vamos ver como vai ser a resolução disso junto com essa trama policial, assim. Concordo bastante, eu também vou de 4, assim, nesse episódio. Eu acho que esse lado que você comentou, né, esse lado estético da série, eu também gostei muito nesse episódio. Até porque, ao mesmo tempo que tem aquilo que a gente gosta de ver em Euforia, né, que é uma fotografia melhor trabalhada, essa questão da câmera, ela explorar melhor os ambientes, só que dentro de uma coesão, assim, em que esses movimentos de câmera, né, e esse trabalho de direção de arte tá muito mais enfatizando os sentimentos dos personagens e menos preocupado em construir só piadas, assim, também gostei bastante. Lembrando, né, Diego, que a gente encontra o seu trabalho no seu canal do YouTube, que é o Fiz Cinema, seu texto no Fiz Cinema, tem textos também no Cineplot e no Heroescast, falando só sobre séries, e o podcast Fita Errada, né, que o Diego é um membro... Isso mesmo, David, perfeitamente. Podem me seguir no Twitter e no Instagram, pelas minhas redes sociais, que é @DiegoCara2, sempre lá comentando sobre filmes, séries e o que eu ando vendo, assim. Então é isso, até semana que vem com o próximo episódio. Falou, gente, foi um prazer. It's not because of you. I'm darker now, I'm darker with each day. As both of your faces start